quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Para quem não sabe, hoje nós falamos que hoje é o início, né, de uma forma abundante, de uma forma intensa, do ano espiritual para a comunidade de vida, porque é o dia que nós liberamos uma palavra que nós recebemos do Senhor, uma palavra profética, e nós cremos que o nosso Deus, Ele se move pela sua palavra, por aquilo que é revelado na sua palavra. Esses dias Deus tem falado muito com a gente acerca disso, de estar na presença de Deus, do entendimento, de coisas que Deus está trazendo e estabelecendo sobre nós. Então, não se trata só de ouvir uma palavra, mas de ouvir uma revelação daquilo que Deus tem para esse ano, e de entender que nós, em cima daquilo que nós estamos recebendo do Senhor hoje, nós precisamos nos dedicar, empenhar as nossas vidas para que a gente possa chegar no alvo, chegar naquilo que Deus hoje estabelece como palavra para esse ano, amém? Então a questão não é só eu aqui, ó, amém, oramos, liberamos uma palavra, está tudo certo, não, tem uma caminhada, nós temos um ano de caminhada, serão batalhas, serão lutas, mas serão vitórias tremendas na presença do Senhor, amém? Porque, como eu disse no começo dessa ceia, Deus está trazendo coisas novas, é tempo de coisas novas. A gente passou muitas coisas juntos aqui em 2016. Eu sei que não foi fácil para muita gente. Se cada um pudesse falar um pouquinho hoje aqui, a gente ia virar a noite, né? Foi fácil. E talvez alguns começaram esse ano também com algumas adversidades. Mas eu creio que pelo poder da palavra do Senhor, o Senhor está mudando a nossa sorte nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Tem coisas que a gente, como eu disse, a gente não programa, queridos. Tem coisas que elas vão acontecendo. E a gente vive num mundo que está nas mãos do maligno. E é natural que as adversidades venham. E não é porque nós servimos ao Senhor que nós não passamos por elas. Isso faz parte. A questão é como nós vamos enfrentar isso. Como nós vamos chegar do outro lado. E eu creio que essa palavra hoje, que o Senhor tem trazido para nós, ela fala muito disso, dessa reconstrução. Esse texto é tão conhecido. Ezequiel 37, do 1 ao 14, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu a ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu.
e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na nossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém, queridos? Queridos, só a leitura dessa palavra é algo tremendo. Mas a visão que Deus dava ao profeta Ezequiel era aquilo que estava acontecendo ali com a nação de Israel. Era o caos. Era assim que a nação de Israel estava, destruída, ossos secos. Ossos secos, o que são ossos secos? E essa era a condição da nação de Israel. E essa nação, ela precisava ressuscitar, precisava haver vida, queridos. Assim também é em nossas vidas. Talvez durante esses anos que passaram, ou talvez durante o ano de 2016, a nossa condição espiritual se tornou assim, ossos secos, sem vida, amontoados ali. Por quê? Porque fomos afetados pelo desgaste, vivemos as acusações do inferno nas nossas vidas, porque quanto Satanás se levantou e tem se levantado contra a vida das pessoas, vivemos deformações, e isso com certeza, querido, matou talvez áreas das nossas vidas, matou projetos, sonhos. Muita gente talvez terminou o ano dessa maneira. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que nós vamos viver, neste ano de 2017, aquilo que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 11, que diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então não importa se a nossa condição era essa, se nós passamos pelo vale, se nós estávamos naquele vale de ossos secos, como aqueles ossos amontoados, mas nós precisamos entender aquilo que Deus, como nós já dissemos aqui no início dessa reunião, aquilo que é novo que Deus está trazendo, aquilo que Deus está estabelecendo nesse tempo, nesse ano, sobre as nossas vidas. A colheita sobrenatural veio porque nós chegamos até aqui, queridos. Pense nisso, porque nós chegamos, talvez as coisas não aconteceram dentro da expectativa que você tinha, mas Deus cuidou das nossas vidas, Deus nos preservou. E como diz a palavra do Senhor nessa noite, nós precisamos entender aquilo que Deus já começou a fazer nas nossas vidas nesse ano, amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ressuscitar todos os dias. Todos os dias. Diga para o seu irmão aí, você precisa ressuscitar todos os dias, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estar cheio do Espírito todos os dias. Todos os dias, queridos. Não é começar o ano cheio do Espírito, mas em nome de Jesus nós vamos começar esse ano cheio do Espírito, e nós vamos terminar esse ano cheio do Espírito, amém? Isso é o que Deus está trazendo para nós. E esse poder, querido, ele me faz o quê? Vencer essa mentalidade de derrota, vencer essa mentalidade que não me leva a lugar nenhum, e ficar como ossos secos. E eu quero te perguntar nessa noite, para que serve ossos? Ossos secos, mortos num vale, para que serve isso? Essa era a condição da nação de Israel, e essa tem sido a condição da igreja de Cristo muitas vezes. Mas nós cremos que Deus está mudando essa condição nas nossas vidas. Comunidade Vida, Deus está trazendo vida abundante sobre nós nesse tempo do Senhor, amém? Amém? Outra coisa que eu preciso entender nesse tempo, nós precisamos ter fé. Diga assim: eu preciso ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. E dentro do texto que nós lemos, na visão que Deus deu ao profeta, o que era? Como eu já disse, era o caos, pronto a se desfazer, a desmoronar. Assim como talvez você se sinta nessa noite, você entrou se sentindo nessa condição.
Mas o que Deus disse? Algo me chama a atenção nesse texto, porque a primeira coisa que Deus disse ao profeta foi o seguinte: você crê? Deus está dizendo para nós nessa noite, quero te perguntar em nome de Jesus, você crê nessa noite? Você crê? Diga aí para o seu irmão, você crê? Sabe, queridos, a sua resposta vai determinar o que vai acontecer na sua vida nesse ano de 2017. Se você crê, Deus vai fazer, aleluia! Sabe por quê? A resposta do profeta foi essa: eu creio. Eu creio. E o que Deus disse? Então Deus disse: profetiza, 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 queridos. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai acontecer uma revolução na tua vida, como nunca aconteceu. Deus vai colocar as coisas no lugar na sua vida. Aleluia! Vai sacudir, irmãos. Vai sacudir tudo. Aleluia! Você está preparado para viver isso? Às vezes sacudir, queridos, é um pouco complicado, mas vai dar certo no final, porque Deus faz as coisas certas. Deus faz as coisas certas. Tudo vai ficar ordenado pelo Senhor. Tudo vai ficar ordenado pelo Senhor. Então, meu irmão, não se espanta se essas coisas começarem a se mexer, porque Deus está encaixando os ossos. Você disse nessa noite: eu creio, Senhor. Então receba de Deus na tua vida, aleluia. Aleluia. Sabe, igreja, o que nós precisamos é aprender a caminhar nesse poder da ressurreição, nesse poder do Senhor. A ressurreição de Cristo, nós hoje cumprimos esse cerimonial, esse memorial que o Senhor nos deixou, queridos, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, um dos maiores fundamentos da fé cristã, porque nós sabemos da vitória que Jesus teve sobre a morte. Isso foi um divisor de águas, isso marcou a história, queridos. Se nós estamos aqui, é porque Ele venceu. É porque Ele venceu a morte, senão nós não estaríamos aqui. E isso é um fato histórico que sustenta a crença de milhões de cristãos. E por que não dizer até daqueles que dizem que não crê? Porque têm sido abalados por esse poder. No entanto, queridos, eu quero que você entenda que isso não é simplesmente uma doutrina para ser crida, para a gente acreditar: olha, Jesus de fato ressuscitou e nós cremos disso, mas nós precisamos experimentar esse poder nas nossas vidas, amém? E para experimentarmos o poder da ressurreição, nós precisamos passar pela morte, queridos. Por quê? Eu só posso vencer aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi. E quando eu falo de passar pela morte, eu estou falando de mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Não é essa morte física, mas é aquilo que a obra da cruz nos permitiu, nos trouxe convicção. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Os nossos pecados, as sentenças de morte, elas foram anuladas pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. A igreja de Cristo precisa viver esse poder, o poder da ressurreição. Isso é muito maior do que nós queremos benefícios pessoais para as nossas vidas, queridos, do que nós simplesmente dizer: olha, nós vamos fazer isso para alcançar aquilo. Não! Jesus já fez uma obra completa por mim, por você na cruz. Nós falávamos a semana passada. O Senhor já nos deu, o Senhor já nos entregou, e é isso que o Senhor está levando a sua igreja a viver. Então entenda isso, igreja. Este ano de 2017, você vai andar no poder da ressurreição e exercer autoridade contra o diabo, amém? Exercer autoridade contra o diabo. Chega, igreja. Quantas vezes a gente vê a igreja de Cristo? Quando eu falo de igreja, nós estamos falando de nós, pessoas. Quantas vezes a gente vê a igreja de Cristo ali sendo pisada, humilhada? Queridos, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: você vai exercer autoridade sobre o diabo, em nome de Jesus. Lucas 22:20 diz assim: que semelhantemente depois de cear,
como nós fizemos agora, tomou o cálice, dizendo: esse cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em vós. Entenda uma coisa, queridos, a gente tem uma dificuldade às vezes para ter esse entendimento das coisas de Deus. Quando eu falo que nós vamos viver esse poder e temos autoridade sobre o diabo, isso só é possível, queridos, pela nova aliança, pela aliança que nós temos no Senhor. Porque numa aliança, como funciona? Numa aliança, o mais forte protege o mais fraco. É assim que funciona. Quem é casado aí? Você tem uma aliança aí com a tua esposa aí, né, homens? Amém? O mais forte teria que ser assim, né? O mais forte protege o mais fraco. Amém? O mais forte protege o mais fraco. E o mais fraco toma a força do mais forte. Isso é aliança. Falando de uma maneira simples. O mais forte protege o mais fraco. E o mais fraco toma a força do mais forte. Amém? Quando Jesus ressuscitou na cruz, queridos, Ele nos colocou numa posição de autoridade. A morte e ressurreição de Cristo nos coloca numa posição de autoridade. E a única forma de nós perdermos a nossa autoridade contra Satanás e os seus demônios é pelo pecado deliberado em nossas vidas. A vida de santidade preserva a autoridade. Amém? A vida de santidade preserva a autoridade. Satanás sabe se você vive em santidade. E quando ele olha para a tua vida, ele tem que correr da tua vida em nome de Jesus. Se a gente vacila para lá e para cá, a coisa fica complicada, queridos. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho. Nós não conhecemos seus caminhos, Deus conhece os seus caminhos. Quando a gente fala de autoridade é isso. O inferno pode se levantar contra a tua vida, mas se a santidade for a marca da tua vida, queridos, o poder do Senhor, o poder da ressurreição vai estar sobre a tua vida, amém? E esse ano Deus quer nos levar a viver essa condição, essa realidade. Em segundo lugar, hoje você vai receber o poder de Deus na tua vida e se tornar cidadão dos céus nesta terra, amém? Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão, você vai se tornar cidadão dos céus. O que é isso, apóstolo? Receber essa cidadania é algo de privilégio, queridos. Sabe por quê? Você representa o Cordeiro. Você representa o Cordeiro e o Cordeiro venceu, amém? Você representa aquele que venceu. Não é qualquer um, mas é aquele que venceu. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, queridos. Só se nós caminharmos para trás. Só se nós formos negligentes. Mas você representa o Cordeiro que venceu. Aleluia! Essa é a igreja poderosa do Senhor. O Cordeiro Pascal, ele precisava ser comido às pressas, porque eles tinham que estar prontos, saindo do Egito, marchar, deixando o Egito, indo para Canaã. Aquilo tinha que ser feito de uma forma rápida. Sabe, queridos, porque a nova aliança quer dizer novo compromisso, e era isso que Deus estava estabelecendo com o seu povo, uma perspectiva nova, algo novo. E é isso que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. Olha, o que ficou ali atrás, o que você viveu, as decepções, aquilo que talvez você não alcançou, mas aquilo que Deus está trazendo é novo, queridos, é novo. E nós somos cidadãos dos céus dessa terra, porque nós representamos o Cordeiro, amém? Aleluia, queridos. Entenda o nível de autoridade que Deus já estabeleceu, obviamente, na cruz sobre a sua igreja. E que hoje o Senhor está estabelecendo essa palavra sobre nós. E eu já estou chegando no final. Amém? Em terceiro lugar, esse ano, hoje, você recebe o poder de ver o túmulo vazio, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a morte de Jesus, ela confundiu todo mundo. Até os discípulos, que ficaram com medos, confusos, cheios de medo, tristeza, até que receberam a notícia que o túmulo estava vazio, amém? Até que receberam a notícia. Eu imagino o tamanho do impacto de tudo isso, queridos.
daquilo que o Senhor estava movendo. E hoje, profeticamente, eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus está trazendo essa notícia, boas notícias nessa noite. O túmulo está vazio, aleluia. Aquilo que era ossos secos, aquilo que era morte, aquilo que era trevas, os seus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas que estavam mortas, ressuscitou nessa noite, aleluia. Ressuscitou. Pessoal do louvor, vem para cá, vem para cá. Ressuscitou nessa noite. Pessoal do louvor, vem para cá. Ressuscitou nessa noite. Deus está trazendo coisas novas. O diabo tinha tentado te matar, te frustrar, te paralisar, para que você não tivesse mais fé. Muitas pessoas perderam a sua fé nesse ano. Muitas pessoas abandonaram no meio do caminho. Muitas pessoas paralisaram no meio do caminho. Deixaram de estar na casa de Deus. Desviaram os seus pés. Correram confusos de um lado para o outro. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida: Deus está trazendo poder sobre a tua vida, autoridade. Você vai olhar aquilo que era trevas, mas você vai ver o túmulo vazio. Vazio porque o poder da ressurreição está sobre a sua vida. Aleluia! 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 E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, a exemplo do que o profeta fez, e trouxe vida sobre aqueles ossos secos. E a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Aleluia! Aleluias! 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 Deus está trazendo um rebuliço nessa noite, meu irmão. Aquilo que você não estava entendendo, Deus começou a juntar, porque Deus está soprando vida nessa noite. Ressurreição, transformação, aleluia. Alamassuri andalamanais. Ori canta alamassuri andalamanais. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Ora macanta lamalaias, aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Quando foi no mês de agosto, por volta do mês de setembro, e eu falo que eu começo o ano liberando uma palavra que Deus me dá, e eu já começo a orar para a próxima. Porque é todo um processo de Deus isso, que eles não é tão simples vir aqui e falar alguma coisa bonita. A gente tem que entender aquilo que Deus quer fazer. E eu falei que quando Deus me deu essa palavra, foi de uma maneira assim tão fora do comum. Porque eu me lembro somente uma outra vez que Deus revelou coisas no meu coração dessa maneira. E eu lembro que eu estava uma madrugada na sala da minha casa, e a televisão estava ligada, mas sabe quando a televisão está ligada e você não está nem vendo o que está passando lá na frente? Ela está ligada por estar ligada. Mas meu pensamento estava longe nas coisas de Deus. E eu estava pensando em tudo aquilo que Deus estava fazendo. A Irene e o Felipe estavam dormindo, eu estava sozinho ali. E Deus começou a colocar alguns números da minha frente. E eu falei, meu Deus, o que é isso? É coisa da minha cabeça aí. E aquilo não passava, irmãos. E eu começava a ver uma somatória ali de números. E eu comecei a orar ao Senhor. E é claro que depois de todo esse processo, vem a gente buscar confirmações. E eu já vou falar esses números. E assim, e quando Deus me revelou isso, eu comecei, então eu guardei aquilo no meu coração. Eu não disse para ninguém.
Nem a Bispirene sabia, nem o Felipe, ninguém, os pastores não sabiam. E eu comecei a orar. E todo lugar que eu ia, eu vinha aqui, eu sentava, os pastores vinham ministrar. E aquilo que saía da boca deles era o que Deus tinha falado. Eles talvez nem perceberam isso, porque eles estavam sendo instrumentos de Deus para isso. Tudo aquilo que eles falavam é o que, confirmando aquilo que Deus... E foi, queridos, foi o ano todo. E eu ia para outro lugar e acontecia, eu estava na rua e eu fui entendendo que Deus estava confirmando isso. Então eu estava ali, queridos, e eu não estou querendo ser místico, e eu nunca fui, vocês sabem disso. Mas existem algumas coisas na Bíblia que têm um significado, e a gente tem que entender e buscar, às vezes, a revelação e a compreensão dessas coisas. E eu estava vendo lá, 2017, e daí eu comecei a ver lá, 2017, final, 17, 1 e 7. 7, a gente sabe que se refere à perfeição, à plenitude do Senhor, a perfeição do Senhor. Biblicamente tem essa representação, esse significado. O número 1, ele fala da unidade. Ele fala da unidade, ser um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um. Então aquilo que o Senhor falava ao meu coração, Ele falava sobre isso, Ele falava exatamente isso, unidade perfeita. Unidade perfeita. Por isso que nós começamos esse ano, lançando esse desafio de jejum, nós falamos nessa ceia disso. Deus quer se mover, e Deus está trazendo coisas novas, uma palavra sobre nós hoje. Isso vai acontecer debaixo de uma unidade perfeita, queridos. A igreja de Cristo tem que caminhar assim, porque senão as coisas não vão acontecer. E foi indo, queridos, 7, 1, unidade perfeita. E depois eu olhei 7 mais 1, é 8. E a gente vai buscar isso, e sem fazer jogos de número, queridos. Estou falando que é uma coisa muito pessoal e particular, que Deus ministrou ao meu coração. Só uma outra vez que isso me aconteceu. Isso não é adivinhação, não é nada disso. Os homens e mulheres de Deus estão aqui, entendem isso. Tem coisas que são específicas de Deus, que Deus ministra no coração da gente. E o número 8, queridos, ele se refere à ressurreição. Ele se refere à ressurreição. Só pode haver ressurreição, só houve ressurreição de Jesus Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito eram um. Só houve ressurreição por causa disso. Existia uma unidade perfeita. E esse fato que hoje é um divisor de águas, é uma verdade que nós estamos vivendo. Jesus ressuscitou por amor às nossas vidas. E o que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite, era isso que o Senhor ministrava no meu coração. Nós precisamos ser um, para podermos viver a grandeza que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. É tempo da igreja de Cristo viver isso, queridos. É tempo da igreja de Cristo ser uma, ter uma unidade perfeita. Caminharmos em concordância. Porque não adianta liberar uma palavra daqui do altar, queridos, e cada um correr para um lado. A gente tem que correr junto e chegar junto do outro lado. Talvez em 2016 a gente cometeu erros com essas coisas. E nós somos seres humanos. Mas nós não queremos mais viver erros que nós já cometemos e aprendemos com esses erros. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Quando eu disse que até essa data se tornou especial, porque quando eu olhei isso, eu falei 8 se refere à ressurreição. Hoje é dia 8 de janeiro. E eu não tinha programado isso. Nós fizemos a reunião dos pastores, e quando eu falei para eles aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, daí o pastor Carlinhos falou: puxa, vai ser dia 8. Eu não tinha nem parado para tentar nisso. Então, igreja do Senhor, eu quero declarar sobre a sua vida: 2017 é o ano apostólico da ressurreição, em nome de Jesus. Tudo que estava morto na sua vida, Deus vai trazer vida e abundância, aleluia. Os ossos vão sacudir e vão se juntar, aleluia. Deus, sopra o teu Espírito sobre as áreas da tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida profissional, sobre o teu ministério. Deus está soprando ressurreição, aleluia.
Arabalabassuianda labacanta labaias. Esse é o ano apostólico da ressurreição, meu irmão. Não importa o que morreu, não importa o que paralisou, é um tempo novo de Deus, um tempo de vida e de realizações. Tudo que estava morto hoje tem vida, aleluia. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quero te convidar para ficar de pé, queridos, porque nós precisamos clamar isso ao Senhor e dizer ao Senhor, aleluia. Senhor, nós recebemos essa palavra de vida, nós recebemos de ressurreição. Olha, eu não sei se você entrou aqui sem esperanças, sem expectativas dentro de você, que hoje você vai sair daqui transformado por esse poder. Você vai sair daqui transformado por esta unção, transformado por esse mover do Espírito Santo de Deus, amém? E eu quero nessa noite fazer uma oração, e essa é a oração apostólica desse ano da ressurreição, e eu vou falar e você repita, mas não ore da boca para fora, mas faça isso com toda a autoridade de Deus na tua vida. Levante tua mão e diga comigo: neste ano apostólico da ressurreição, declaro que tudo aquilo que estava destruído em minha vida vai ressuscitar. Serei cheio do Espírito Santo todos os dias para vencer a mentalidade de derrota. Terei fé como o profeta Ezequiel para profetizar ressurreição sobre os ossos secos e viver uma revolução como nunca antes aconteceu, pois eu creio que tudo ficará ordenado. Declaro que vou exercer autoridade contra o diabo, pois eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, que é poderoso. Declaro que recebo o poder de cidadão dos céus na terra, pois eu sou representante do Cordeiro, e o Cordeiro venceu. Recebo hoje o poder de ver o túmulo vazio, pois eu creio que o medo e a tristeza foram sepultados com Jesus, e os meus sonhos e projetos ressuscitaram com Jesus. Profetizo hoje: tudo que estava morto, tudo que era ossos secos, ressuscite hoje em minha vida, em minha família. Haja um rebuliço e que tudo fique em ordem, pois este é o ano apostólico da ressurreição. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu queria que os pastores, profetas, família estendessem as mãos sobre a igreja. E nós vamos agora orar pela tua vida, para que o Senhor agora estabeleça essa verdade sobre a tua vida, sobre a tua casa, aleluia. Comece agora, vamos orar, queridos, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai de amor, de bondade, Senhor dos céus e da terra, nós oramos agora, nós clamamos, ó Pai, pela tua presença. Senhor, nós declaramos que os ossos que estavam secos hoje recebem ressurreição. Nós declaramos que tudo que estava morto vai reviver. Nós declaramos que o túmulo está vazio, porque o Senhor ressuscitou.
A tua presença foi restabelecida nesta casa hoje. A tua unção, a santidade, a marca do Senhor hoje está sobre as nossas vidas. Portanto eu oro, nós oramos juntos em concordância e declaramos: este ano é o ano apostólico da ressurreição. Receba de Deus na tua vida hoje, receba do Senhor na tua vida, aleluia, porque Deus é fiel. Abraça o teu irmão, diga: irmão, receba a ressurreição de Cristo. Deus mude todas as coisas na sua vida.